Na sua redação, procure sempre iniciar o texto, fazer a introdução do texto com uma referência cultural. Pode ser um filme, uma música, uma série, alguma teoria filosófica ou sociológica, alguma citação de um poeta, de um cantor, de um escritor famoso. Não desanima não, pois Jesus está vindo. Me mandou chorando, vai colher sorrindo, eu vou. Colher sorrindo, eu vou. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um vídeo do canal Diário de um Estudante de Direito. Como você que já me acompanha já deve saber, eu me chamo Antônio e hoje o vídeo é bastante importante para você que está querendo prestar algum vestibular, principalmente o Enem. Hoje a gente vai fazer a correção de uma redação, onde eu vou dar dicas para vocês de o que vocês devem fazer na redação de vocês e o que vocês não devem fazer na redação de vocês do Enem. Hoje a redação aqui é da Duda, ela me passou a redação para que eu pudesse corrigir. E lembrando, pessoal, eu não sou professor de português, não sou formado em letras, eu apenas tirei uma nota considerada boa na redação do Enem 2021, eu tirei 960 e por conta desse resultado que eu tive, eu estou aqui dando dicas para vocês, baseado no que eu estudei e no meu resultado, que foi uma nota, como eu já falei para vocês, boa na redação do Enem. Então, é claro que vocês devem procurar orientações com um professor que é formado, que é especializado em português, mas eu estou aqui apenas dando dicas para vocês que com certeza vão ser úteis na hora de você fazer a sua redação. Então, sem mais enrolações, eu vou abrir aqui a tela do computador para vocês. E aqui, como vocês podem ver, essa é a redação da Duda e ela fez uma redação com esse tema daqui, que é referente às dificuldades de se implantar a reforma do ensino médio aqui no Brasil. Então, ela fez a redação sobre esse tema e ela inicia fazendo uma referência ao quadro expressionista O Grito, né, que é um quadro bastante famoso, que é uma pessoa com a boca aberta e as mãos aqui, você com certeza já deve ter visto, e ela faz uma referência a ele logo na introdução do texto, essa parte aqui que está grifada em amarelo. Então ela diz: o quadro expressionista O Grito retrata a inquietude, o medo e desesperança refletidos no semblante de um personagem. Então, ela simplesmente diz que esse quadro retrata um momento de angústia, de tristeza, e essa parte aqui ela fez uma referência, o que é bastante importante para o texto de redação do Enem. Então, um dos acertos da Duda foi justamente esse: fazer uma referência cultural logo no início do texto. Isso é bastante importante. Então, na sua redação, procure sempre iniciar o texto, fazer a introdução do texto com uma referência cultural. Pode ser um filme, uma música, uma série, alguma teoria filosófica ou sociológica, alguma citação de um poeta, de um cantor, de um escritor famoso. Então, é bastante importante que você faça isso no início do seu texto. E isso ela fez corretamente. Agora, vocês vão ver no decorrer da leitura que essa referência que ela fez, apesar de ter sido bem colocada, apesar de ser uma referência reconhecida, uma referência famosa, esse quadro é bastante famoso, então foi muito boa a referência, exceto por um ponto, que ela não foi usada com produtividade suficiente. Porque veja só, minha gente, o Enem, ele exige que você faça uma referência a alguma citação de algo da realidade, de algo da nossa cultura, mas ele exige principalmente que você use isso com produtividade. E faltou produtividade aqui nessa introdução. Por quê? Porque ela vai dizer que, assim como houve essa situação de angústia retratada no quadro, dessa mesma forma os estudantes ficam angustiados pelas dificuldades de implantar a reforma do ensino médio. Então, qual é o meu conselho para você, Duda, que usou essa referência, e para outras pessoas que também fazem redações e que isso é importante? Veja só, sempre que você for usar uma referência, procure torná-la produtiva. Aqui ela relacionou o medo retratado na pintura com a aflição dos estudantes envolvidos na reforma do ensino médio. E essa foi uma relação muito frágil, muito rasa, ou seja,
ela simplesmente falou que, do mesmo jeito que o pintor retratou uma cena de medo, os estudantes também têm medo. Ou seja, ela poderia procurar uma referência que fosse mais completa, que tivesse mais a ver com esse tema. Por exemplo, um repertório sociocultural, ou seja, uma referência cultural, que talvez caísse bem nessa introdução, é uma que eu inclusive decorei para colocar na minha redação, que é um dado do IBGE, que diz que, segundo uma pesquisa que eles fizeram, existem 11 milhões de analfabetos no Brasil. Então ela podia iniciar o texto com a seguinte frase: segundo o IBGE, o Brasil possui 11 milhões de analfabetos aproximadamente. E aí depois ela poderia dizer: nesse cenário de crise na educação e de problemas de alfabetização, percebe-se que a educação no Brasil é problemática. Um desses problemas é a dificuldade de implantação da reforma do ensino médio. Percebem que isso se aplica muito mais. Essa referência do IBGE tem muito mais a ver com o tema do que esse quadro, O Grito. Então, a primeira dica é essa, que vocês tentem usar referências que se adequem, que sejam produtivas no contexto da redação. Essa referência foi boa? Foi, mas ela poderia ter sido mais produtiva. Ela poderia ter mais a ver com o tema, entendem? E aí, ela, nessa parte amarela, como a gente já viu, ela faz a introdução. Ela coloca uma referência cultural. Então, essa é a primeira parte da introdução. Ela fazendo uma referência cultural. Nessa segunda parte aqui, grifada em azul claro, a gente tem ela fazendo a conexão da referência que ela trouxe com a tese, que é a que está em verde. E essa também é uma técnica muito importante para você que escreve a redação. Você não basta apenas jogar a referência cultural e deixar aquilo sem ser explicado. Você precisa colocar a referência e conectar, dizer o que é que essa referência tem a ver com a sua opinião, ou seja, com a sua tese. Então foi isso que ela fez. Ela colocou: para além da obra, observa-se que na conjuntura brasileira, o sentimento de vários indivíduos assolados pela dificuldade da reforma do ensino médio no Brasil é semelhante ao ilustrado pelo artista. Então, ela disse que a situação dos estudantes é semelhante à situação retratada pelo artista. Ela fez a conexão. E essa conexão é necessária, ela fez corretamente. E aí, por último, ela pega e ela coloca a tese, o ponto de vista dela sobre esse assunto. Ela coloca: destacando-se aspectos importantes, a dificuldade na opção de curso e a questão da desigualdade social. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de tese analítica. É aquela tese que dá como se fosse um spoiler do que vai ser falado no primeiro e no segundo parágrafo. Então veja só, pessoal, essa tese foi bem colocada, mas ela poderia ser melhor colocada ainda, que é o quê? Ela poderia ter colocado aqui um conectivo. Depois desse ponto final, ela poderia ter colocado um ponto e iniciado com um conectivo. Por exemplo, dessa maneira é necessário destacar aspectos importantes. 2 pontos: a dificuldade na opção de curso e a questão da desigualdade social. Outra coisa: o Enem detesta gerúndio. Na verdade, ele não detesta gerúndio. Ele detesta o gerúndio que é usado incorretamente. Esse gerúndio aqui, ele está incorreto. Porque, veja só, ele não está falando sobre uma ação que está acontecendo. O gerúndio serve para sinalizar uma ação que está acontecendo naquele momento. Então ela está dizendo aqui: destacando-se aspectos importantes. Não, o correto seria: é necessário destacar aspectos importantes. Evitem ao máximo usar o gerúndio na redação do Enem de vocês. Só usem o gerúndio quando realmente vocês quiserem retratar uma ação que está acontecendo. Por exemplo, eu quero retratar a seguinte situação: eu estou olhando aqui pela janela e um carro está avançando o sinal. Isso é uma ação que está acontecendo, mas nesse caso não é uma ação que está acontecendo de fato naquele momento. Então ela deveria ter usado outra forma verbal que não o gerúndio. Então evitem usar ao máximo o gerúndio na redação do Enem de vocês. E aqui, gente, é bastante interessante isso que ela fez. Ela colocou uma tese analítica, como eu já disse, que ela fala
o que vai ser falado em cada parágrafo do desenvolvimento. Então ela diz, destacando-se aspectos importantes. A dificuldade na opção de curso, que é o que ela vai falar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e a questão da desigualdade social, que é o que ela vai falar no segundo parágrafo. Então, gente, primeiro, procurem sempre fazer a tese analítica. Existe outro tipo de tese, que é a tese sintética. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando isso. Mas, inclusive, coloquem aqui nos comentários se vocês querem. Mas, resumindo, vocês devem preferir, por experiência própria que eu digo isso, tá? Usar essa tese analítica. Ou seja, sempre que forem falar da tese de vocês, façam um resumo em uma frase do que vocês vão falar nos próximos parágrafos. Então, se vocês vão falar, nesse caso, da dificuldade na opção de curso e da questão da desigualdade social, coloquem isso em ordem. Então, o primeiro parágrafo, o que é que eu vou falar? A dificuldade na opção de curso. Então, já coloco aqui. E no segundo, eu vou falar sobre a questão da desigualdade social. Então, eu coloco aqui. Então, coloque em ordem um resumo do que será falado no desenvolvimento. Isso chama-se tese analítica. É uma boa estratégia e ela fez isso aqui corretamente, tá certo? Então, essa foi a análise do parágrafo de introdução dela. Com relação à gramática, o que faltou aqui? Faltou prestar atenção em alguns erros de gramaticais, como por exemplo aqui, ó. Aqui o correto seria envolto, com o N aqui. Outra coisa, o Enem ele gosta muito de conjunções, de conectivos. Então sempre procure colocar uma conjunção após qualquer ponto final. Por exemplo, teve um ponto final aqui, o certo seria colocar uma conjunção. Ou, por exemplo, vamos supor que ela está escrevendo aqui, ó, um personagem envolto por uma atmosfera de profunda desolação. Ponto. Dessa maneira, para além da obra, observa-se que na conjuntura brasileira, tererê, tererê, tererê. Certo, gente? E aí, outra coisa, nessa oração, ela acabou fazendo um período muito longo, ou seja, uma frase muito longa, e acabou se perdendo na escrita da frase. Então, no Enem, gente, evitem escrever. Na verdade, não é que você tem que evitar. Você não pode escrever períodos longos, frases muito longas. Escreva frases de curtas a médias. Ou seja, nesse caso aqui, essa parte em azul é uma única frase, ou seja, uma única frase teve 3 linhas praticamente. Então, gente, evitem frases longas. Por quê? Porque prejudica o entendimento do corretor. O corretor, quando vai ler um período muito longo, ele acaba se perdendo. Experimente você ler uma frase, um período muito longo. Você vai se perder. E outro perigo de escrever frases longas é o próprio escritor se perder na hora de escrever, se perder na escrita. Então sempre procurem escrever frases curtas, de curtas a médias. 3 linhas já é muito para um período. Claro que nessa parte aqui, nessa primeira parte, ela fez um período longo porque ela estava contando uma história, descrevendo o quadro, né? Na verdade, contando uma história não, ela estava fazendo uma descrição do quadro. Aqui ok, mas nesse caso que ela estava argumentando, que ela estava fazendo uma conexão da primeira parte com a tese, foi arriscado ela ter escrito um período tão longo assim. Então, gente, terminamos a conclusão. Vamos partir agora para os 2 parágrafos de desenvolvimento, tá certo? A partir de agora eu vou chamar o desenvolvimento de D, ou seja, o primeiro parágrafo de desenvolvimento é o D1, desenvolvimento 1. E o segundo parágrafo de desenvolvimento é o D2, desenvolvimento 2. Então eu vou me referir assim para a gente ter uma comunicação mais rápida. Então vamos lá. Ela começa o primeiro parágrafo assim: em primeira análise, deve ressaltar a dificuldade dos estudantes, ou seja, ela começou o primeiro parágrafo falando sobre o que ela tinha colocado aqui no tópico frasal. Então ela fez isso corretamente, ó. Ela começou falando sobre o que ela tinha anunciado lá. Perdão, gente, não é tópico frasal. Ela começou o primeiro parágrafo do desenvolvimento falando sobre a primeira parte da tese dela, que foi a dificuldade na opção de curso. Então, gente, vamos lá. Ela começou assim, ó: em primeira análise, correto o uso de conjunção aqui. Muito bem, ela fez em usar essa conjunção. Sempre, tirando o parágrafo de introdução, você tem que iniciar todos os outros parágrafos com uma conjunção. Então,
O parágrafo o D1 você pode colocar primeiramente, em primeiro lugar, em primeira análise, como ela colocou aqui. No segundo ela colocou, ó, no segundo parágrafo, ademais, também foi corretamente. Sempre, todo parágrafo tem que ter uma conjunção iniciando, isso é obrigatório. E no parágrafo de conclusão, ela teria que ter usado um conectivo de conclusão, um conectivo conclusivo, que ela não fez, tá certo? Agora, você e ela também, você, Duda, tem que usar uma conjunção conclusiva no parágrafo de conclusão. Por exemplo, você pode usar a conjunção logo, a conjunção portanto. Existem várias conjunções conclusivas e as principais são essas duas. Você sempre deve usar uma conjunção conclusiva no parágrafo de conclusão. Mas voltando aqui ao desenvolvimento, ela diz o seguinte, ó. Deve-se ressaltar a dificuldade dos estudantes de conciliar o estudo com a área de formação. Foi um bom ponto, né? Um bom ponto. O problema é que, depois ela diz, visto que muitos não se sentem seguros de suas escolhas. Aqui teve um problema de coerência na argumentação. Por quê? Porque ela começa dizendo que a dificuldade é de conciliar o estudo com a área de formação. Ela podia ter explicado isso melhor, né? Porque ela diz assim, o estudo. O que é o estudo? Como assim o estudo? E a área de formação, como assim? Ela podia ter dito assim, olha, a dificuldade dos estudantes de conciliar o estudo regular, que é português, matemática, geografia, com o estudo voltado à profissionalização, que é o estudo específico de cada área de conhecimento, como, por exemplo, cursos técnicos, esse tipo de coisa, né? Que é o que a reforma do novo ensino médio quer implantar. Você vai escolher uma área de conhecimento para você se aprofundar. Então ela podia ter salientado, explicado melhor o que ela está falando do estudo regular e daquele estudo mais específico, mais voltado a uma profissionalização. Então, mas voltando aqui, ela diz que a dificuldade dos estudantes é de conciliar o estudo com a área de formação. Só que o erro, como eu falei, está aqui, ó, visto que muitos não se sentem seguros de suas escolhas. Qual foi o problema aí de coerência? Que a dificuldade, se a dificuldade é de conciliar o estudo com a área de formação, porque o motivo disso é o estudante não se sentir seguro de sua escolha. Uma coisa não interfere na outra. Uma coisa é a dificuldade de conciliar o estudo regular, português, matemática, geografia, com o estudo profissionalizante, que é um curso técnico, que é uma especialização. Outra coisa é a insegurança da escolha do estudante. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então essa é um problema que precisa ser levado com atenção para que seja corrigido. Mas ela usou corretamente aqui as conjunções e ela iniciou o parágrafo de desenvolvimento falando sobre o que ela tinha começado lá na tese. Agora, gente, a primeira frase do parágrafo de desenvolvimento, ela chama-se tópico frasal, que é o quê? Como o nome já diz, é um tópico, ou seja, é uma frase resumida do que vai ser falado naquele parágrafo. O Enem, o corretor do Enem, ele quer que você coloque um tópico frasal no início de todo o parágrafo de desenvolvimento. E ela até colocou um tópico frasal nesse primeiro parágrafo dela. Mas esse tópico frasal ele foi muito longo, ó. São 3 linhas de tópico frasal. O que não está correto. O correto é um tópico frasal, ou seja, uma frase que resuma o que vai ser falado naquele parágrafo de maneira sucinta, de maneira curta. Uma frase de 1 linha, 1 linha e meia, 2 linhas no máximo. Então ela podia ter colocado, em primeira análise, deve ressaltar as dificuldades dos estudantes no que diz respeito a conciliar o estudo e a área de formação. Pronto, fechou aí. Ela poderia ter acabado, ó, aqui nessa segunda linha. E aí depois ela continuaria. Dessa forma, isso acontece porque muitos não se sentem seguros de suas escolhas. Ela podia ter colocado assim. E não ter colocado tudo junto, formando aí 3 linhas e uma frase só. O que, como eu já falei, complica a leitura e não cumpre com a exigência do Enem, que é colocar um tópico frasal curto no início de cada parágrafo de desenvolvimento. Então, vai fazer um parágrafo de desenvolvimento, faça um resumo curto no início do parágrafo. Em primeiro lugar, é necessário observar isso, isso e isso. Ponto.
E aí, depois você vai explicar, você vai aprofundar o que você colocou nessa primeira frase resumitiva, tá certo? Então, aqui, ó, que eu grifei em amarelo, foi o tópico frasal dela. E o que eu grifei em azul foi a argumentação que ela usou para justificar esse ponto que ela levantou, né? A dificuldade de conciliar o estudo com a área de formação. E aí ela coloca o seguinte, ó, sob essa ótica, foi bom aqui esse conectivo que ela colocou. Sob essa ótica, é evidente a necessidade de combater esse problema. Gente, isso é uma argumentação? É uma argumentação, mas é uma argumentação bastante previsível. E o Enem, ele quer que você tenha autoria, ou seja, que você crie coisas na sua cabeça para justificar aquela argumentação. E ele não gosta de uma justificativa previsível, como foi essa. Sob essa ótica, é evidente a necessidade de combater esse problema. Isso é algo bastante previsível. A gente sabe que se é um problema, é evidente a necessidade de combater ele. Isso é lógico. Então, isso foi uma argumentação previsível. Poderia ter sido mais aprofundada. Entende, minha gente? Ela poderia ter desenvolvido isso. É evidente a necessidade de combater esse problema por conta disso, que gera isso, que tem como consequência aquilo, ou seja, dá causas e consequências, dá explicações, aprofundar. Por que é necessário resolver esse problema? Quais são as consequências negativas que esse problema gera? Quais são os prejuízos que ele gera? Isso ela deveria ter explicado aqui nesse parágrafo, tá certo? E outro erro dela, que ela deveria ter colocado um ponto final aqui, gente. Porque ela falou o seguinte, ó, é evidente a necessidade de combater esse problema. Esse quadro, segundo... Ela já estava começando outra frase e ela esqueceu de colocar aqui o ponto final. Então aqui deveria ficar um ponto final e vejam como vai fazer sentido agora. Ó. Vamos supor que tivesse um E maiúsculo aqui. Então, ó, é evidente a necessidade de combater esse problema. Esse quadro, depois do ponto final, esse quadro, segundo o modernista Carlos Drummond. Então, gente, aqui ela vai iniciar fazendo uma outra referência cultural. Foi bom ela ter feito essa referência. Eu recomendo que você coloque uma referência cultural na introdução, no início da introdução. Uma referência cultural para validar o seu D1, seu desenvolvimento 1, e outra para validar o seu D2, desenvolvimento 2. E ela colocou corretamente essa referência. Só que, mais uma vez, foi uma referência pouco produtiva. Ela colocou o seguinte, ó. Segundo Carlos Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Isso é um poema que ele fez? É sim. É um escritor famoso, respeitado? É sim. Mas essa referência em específico não explica muito, não justifica muito, não é muito produtiva para esse argumento que ela fez. Beleza, tinha uma pedra no meio do caminho, ou seja, existiam obstáculos nesse poema de Carlos Drummond. Ele salienta a existência de obstáculos, mas isso não foi produtivo para explicar a tese dela. Então ela conclui dizendo o seguinte, ó. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Percebe-se que os estudantes encontram ao longo do seu desenvolvimento obstáculos na formação escolar. Mais uma vez, gente, faltou a produtividade da referência cultural. Ou seja, a única coisa que a referência dela trouxe pra gente é que os estudantes têm obstáculos. Mas percebe que isso é informação rasa. Ela poderia ter utilizado alguma referência cultural mais profunda que nos ajudasse a refletir sobre esse assunto que ela levantou no desenvolvimento 1. Então, gente, sempre procurem referências mais completas, mais profundas, que tragam alguma produtividade, alguma reflexão, alguma justificativa para o problema levantado no seu desenvolvimento, tá certo? E aí, um exemplo, tá, de referência, gente, que vocês podem estar utilizando é o de Jean-Paul Sartre, que ele diz o seguinte: a existência precede a essência, ou seja, primeiro você existe para depois você poder raciocinar quem é você, quais são seus gostos, o que é que você gosta de fazer. Então ela podia ter usado isso nessa questão quando ela fala
que muitos estudantes não se sentem seguros de suas escolhas. Então ela podia ter dito assim, que segundo Sartre, primeiro você existe, e com o tempo é que você vai adquirindo a sua visão de mundo, você vai decidindo o que é que você gosta de fazer para a sua vida. Então ela podia dizer que o ensino médio é muito cedo para você fazer escolhas profissionais, e ela podia usar esse argumento de Jean-Paul Sartre para justificar isso, tá certo? Se ela fosse optar por essa linha de raciocínio das escolhas, tá certo? Se ela fosse fazer isso. Então fica aí a dica. E aí, pulando para o desenvolvimento de número 2, tá certo? Ela inicia mais uma vez, como eu já falei, com a conjunção, uma conjunção aditiva, que é o a demais, que significa além disso, significa no sentido de além disso, é uma adição de informações. E aí ela vai dizer, mais uma vez, em amarelo é o tópico frasal, que eu marquei de amarelo, e diz o seguinte: é notória a preocupação com a desigualdade social instalada no Brasil, pois a seleção da área desejada significa que alguns estudantes tenham na prática mais opções de área do que outros. Ou seja, ela diz o seguinte, que existe uma desigualdade social que oferece mais opções para uns estudantes do que outros estudantes. Foi essa a questão que ela levantou no desenvolvimento 2. Gente, mais uma vez, tópico frasal, que é essa parte amarela, muito longo, tomou quase o parágrafo todo. Você deveria ter diminuído mais esse tópico frasal e faltou justificar essa afirmação que ela fez. Existe realmente mais estudantes, existe realmente estudantes com mais opções do que outros? Com base em que você diz isso? Quais são os dados? Quais são os fatos que comprovam essa afirmação dela, né? Então, assim, é muito difícil você fazer uma afirmação dessa sem trazer algo que justifique, que a gente não tem como validar essa argumentação que ela trouxe. E aqui em azul é o restante da argumentação dela, que ela diz: desse modo, acarretando em uma diferenciação intelectual no mercado de trabalho. Foi uma argumentação muito curta, muito rasa, mais uma vez. Faltou uma referência cultural nesse parágrafo e faltou ela desenvolver mais as informações do parágrafo. Ficou algo muito raso, algo sem justificativa, sem explicação, sem a gente entender do que é que ela está falando de verdade. Então, foi um parágrafo estruturado, o desenvolvimento 1 e o D2, mas faltou aprofundar, faltou explicar melhor qual era a ideia e faltou dar referências culturais mais pertinentes ao tema e à discussão que ela levantou, tá certo, pessoal? Então a gente vem agora aqui para a conclusão da redação. Primeiro, sempre tem que colocar um conectivo conclusivo. Então o ideal seria ela colocar um exemplo, né? Portanto, é evidente, entendeu? Sempre o portanto, ou logo, ou outra conjunção conclusiva. E ela diz, ó: é evidente a necessidade de combater esse obstáculo. Mais uma vez, essa frase foi muito previsível. Foi muito... não teve tanta produtividade. Não serviu para muita coisa dentro do texto. O recomendado, gente, na conclusão, é você sempre iniciar a conclusão fazendo uma retomada dos seus argumentos do texto. Ou você parafrasear a sua tese. Você resumir a sua tese. Então, qual seria o ideal? Seria ela colocar assim, olha: portanto, é evidente que as indecisões dos estudantes ou a dificuldade de escolher o curso e as diferenças sociais prejudicam o aprendizado deles. Então, ela fazia um resumo de tudo que ela falou no texto, certo? E aí ela continuaria corretamente como ela fez aqui. Para isso, é imprescindível que o Ministério da Educação, juntamente com a BNCC, crie programas estudantis por meio de cursos gratuitos. Gente, como vocês devem saber, se não sabem, vão saber agora, a conclusão ela deve ter basicamente 5 coisas. Ela deve ter na verdade, não é a conclusão. A conclusão ela deve conter uma proposta de intervenção que deve conter 5 coisas: agente, a ação de fato. Então, agente, ação, o modo como essa ação será executada e o objetivo da ação. E tudo isso tem que estar detalhado. Então, repetindo, a conclusão deve ter uma proposta de intervenção, que é o quê? É alguma ideia que o estudante, que o escritor tenha,
que você que está escrevendo tem para melhorar esse problema, para resolver esse problema que está retratado na sua redação. E essa proposta deve ter agente, ação, modo, objetivo e detalhamento. Você tem que detalhar a ação e tem que ter esses 4 atributos da sua proposta. Então vamos ver aqui quais são os atributos que ela colocou aqui. Vamos lá. Para isso é imprescindível que o Ministério da Educação, juntamente com a BNCC, ela falou aqui do agente, ok? Crie programas estudantis por meio de cursos gratuitos. Isso é a ação, ok? A fim de auxiliar jovens e adolescentes. Isso é o objetivo da ação. A fim, ou seja, com o objetivo de auxiliar jovens e adolescentes. Certo? E quando ela diz aqui por meio de cursos gratuitos, ela está falando do modo. Então, tinha os 4 atributos? Tinha, mas faltou o detalhamento. Faltou, gente, ela detalhar. Esses cursos gratuitos vão ser feitos de que forma? Como é que vai acontecer esses cursos gratuitos? O que é que vai ser falado nesses cursos gratuitos? O que é que vai ser ensinado? Entendeu? Então faltou o detalhamento. E outro detalhe aqui, tá? Sempre que você usar uma abreviação, você precisa antes dizer o que é que ela significa. Aqui na verdade não é uma abreviação, é uma sigla, tá, gente? Não é abreviação, é sigla. Sempre que usar uma sigla, tem que dizer qual é o significado dela. Então aqui ela deveria ter colocado: é imprescindível que o Ministério da Educação, juntamente com a Base Nacional Comum Curricular, abre parênteses, BNCC, fecha parênteses, crie programas, tarará. Então, sempre que for usar uma sigla, antes você tem que colocar o que é que ela significa e colocar a sigla entre parênteses, ou entre vírgulas, ou entre travessões, tá certo, gente? Então, nessa conclusão, ela colocou os 4 elementos da proposta de intervenção, mas faltou ela explorar, ela detalhar esses elementos. Então, sempre que você for fazer isso, uma proposta de intervenção, detalhe bastante os elementos nela contidos. E aí, gente, ela termina falando o seguinte: a fim de auxiliar jovens e adolescentes no desenvolvimento pessoal e intelectual para o ingresso no mercado de trabalho, deixando de gerar obstáculos, como dizia Drummond. Bastante legal isso aqui que ela fez. Ela ela retomou um dos argumentos que ela usou. Isso é legal, mas o ideal mesmo seria ela ter retomado a referência que ela usou na introdução. Então o legal é a gente retomar o que estava na introdução. Aqui ela retomou o que estava no desenvolvimento 1. Mas foi bem, ela fez bem ao fazer isso, tá certo, gente? Então, nessa conclusão, faltou o detalhamento, mas tinha os 4 elementos necessários. Então, um resumo geral sobre essa redação. Ter atenção à grafia das palavras, como por exemplo, adolescentes deveria ter SC aqui e não apenas C. Aqui no início ela colocou esse envolto que deveria ter o N. Existem alguns outros erros gramaticais aí que ela colocou. Além disso, gente, sempre estar atento à colocação do ponto final, à colocação das vírgulas que faltou aqui. Por exemplo, aqui em visto que, a gente não precisa colocar essa vírgula depois do visto que. Sempre tem que ter uma vírgula antes do visto que, mas depois não é necessário. Essa vírgula aqui está errada. E basicamente é isso. Ter atenção às conjunções. Tá usando sempre no começo das frases conjunções. Sempre no começo dos parágrafos usar conjunções, exceto no de introdução. Está sempre detalhando a argumentação, usando referências culturais que sejam produtivas, que sejam úteis, que tragam reflexões e detalhando bastante a proposta de intervenção. Tá certo, gente? Foi basicamente isso. A nota que eu dei para ela foi de 440. Tá certo? A nota foi de 440. Por quê? Porque eu tirei alguns pontos na competência 1, que é sobre ortografia e gramática. Tirei alguns pontos na competência 2, que é sobre a abordagem do tema. Então ela abordou de forma um pouco superficial. Então eu tirei ponto. Na competência 3, que é coerência, como teve alguns erros de coerência que a gente falou aqui, eu tirei alguns pontos. Na competência 4, que é coesão, como faltaram alguns conectivos, tá certo? E como faltou
em alguns momentos, ela conectar as ideias, ela trazer as ideias mais amarradas e, em alguns momentos, fazer algo, explicar melhor o que ela estava querendo dizer. Eu também tirei ponto. E na competência 5, que é a competência da proposta de intervenção, como faltou o detalhamento, eu também tirei ponto. Então, a nota dela foi de 440, tá certo? A média dela foi de 440. Mas, no geral, foi um texto bastante estruturado. Teve a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 parágrafo de conclusão. Foi certinho, usou algumas conjunções, explicou o que ela queria falar, até que de modo raso, mas explicou. Usou a tese analítica, que foi algo correto. Usou referências culturais, tá certo? Então, tá no caminho certo. Só basta se aperfeiçoar, praticar bastante, dá tempo de praticar. E eu tenho certeza que se você continuar se esforçando, Duda, até o Enem, você vai ser capaz de tirar uma nota boa na redação e vai ter o seu desempenho bom também. Outra dica, última dica. Sempre, gente, as redações de notas altas, elas chegam até as últimas linhas. Sempre procure escrever as 30 linhas. Sempre mire nas 30. Se você não conseguir, escreva 29, escreva 28 no mínimo. Mas procure escrever bastante. Procure bater as 30 linhas na sua redação. E sempre procure colocar uma letra pequena, gente. Letra sempre pequena para caber muita informação. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, deixe a sua sugestão aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo e a gente vai estar trocando essa ideia, tá certo? Se você tem alguma redação que quer que eu corrija, manda para mim que eu corrijo, gravo um vídeo e mando para você. Se você não quiser se identificar, não tem problema. A gente faz no anonimato. Eu ajudo outras pessoas com a sua redação e ajudo você de maneira gratuita. Em breve também eu vou estar fazendo a leitura da minha redação para vocês, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre que sair um vídeo novo. E é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Não desanima não, não te desanima não, pois a fé, sangue bom nunca é em vão. Ajoelha de novo e junta as mãos. O que move montanhas é o poder da oração.